Olá a toda a gente, sejam de novo bem-vindos à emissão especial de cobertura que o Fumaça está a fazer para as eleições europeias de 2019. Este bloco decidimos fazer esta noite eleitoral dividida em temas e este bloco vamos falar de alterações climáticas e de ambiente. A Margarida está comigo para nos acompanhar nisto. Os nossos convidados são a Sofia Monteiro, que é a ativista da greve climática estudantil, estudante de Sociologia, e temos também o José Luís Monteiro, que é biólogo, dirigente da OICOS e participou em várias cimeiras pelo clima, mais recentemente a COP23 em Bona, não foi? Em 2017. Sejam bem-vindos. Obrigada. E as nossas desculpas a quem está aí em casa, esta coisa de trocar de convidados e de prepararmos tudo, mas vamos ter uma noite muito interessante. Se cada pessoa no planeta vivesse como uma pessoa média portuguesa, a humanidade exigiria mais de 2 planetas para sustentar as suas necessidades de recursos. Tal implicaria que a área produtiva disponível para regenerar recursos e absorver resíduos a nível mundial esgotar-se-ia no dia 26 de maio, hoje. Quer dizer que desde ontem que acabariam os recursos no mundo se toda a gente vivesse e consumisse como as pessoas em Portugal, e portanto fomos votar a crédito todos hoje. Isto são dados da Zero, a Associação Sistema Terrestre Sustentável, uma parceria com a Global Footprint Network, e tem a ver com a pegada ecológica nacional. Apesar de tudo, se olharmos para os programas eleitorais dos diversos partidos que concorreram, quase todos os partidos falam de alterações climáticas, de ambiente, apresentam propostas. Parece que estamos no bom caminho, Sofia. Parece que sim, não é? Antes de mais, obrigada pelo convite, por estarmos aqui. Nós, Greve Climática Estudantil, agradecemos imenso o convite. Apesar de todos os partidos focarem-se nas alterações climáticas, nem todos os partidos abordam o problema como um problema do sistema económico em que vivemos. Ou seja, há muitos partidos que o abordam a partir de uma narrativa falaciosa dos atos individuais e entram por essa narrativa e recusam-se a olhar para o sistema económico como o principal causador das alterações climáticas, e é por aí que a greve climática estudantil pega. Portanto, exigimos que todos os partidos comecem a olhar para isto como um problema do sistema económico e que o tentem mudar, já que nós não o podemos fazer. Okay, José? Eu acho que estamos bem guiados com as propostas dos partidos portugueses? Não estamos nem bem nem mal guiados, por simplesmente não estamos, porque basicamente a maior parte do que os partidos portugueses dizem, ou pelo menos alguns deles dizem, é como fazer, é como pôr um chequezinho e dizer, olha, ok, alterações climáticas, check, já está. Agora, género, check, também já está. Pronto, e portanto não são sequer intenções, são palavras ocas muitas vezes. Portanto, na realidade o que eu acho é que Portugal tem um papel a desempenhar, mas o clima ainda está muito abaixo nas prioridades políticas no país. Mas é verdade, reconhece que de alguma forma há uma certa pressão, porque nunca se falou, mesmo que se tenha falado pouco... A culpa é deles, graças a Deus. Mas felizmente que eles têm trazido as coisas para a rua e têm trazido as coisas para as primeiras páginas dos jornais, mas continuo a dizer, ainda temos um caminho muito longo a fazer. A culpa é deles, Sofia Oliveira e não Monteiro, como eu te chamei. Faz mal. Porque esta sexta-feira que passou, dia 24, houve mais uma greve climática estudantil, ainda foi maior que a de 15 de março, não é? Tanto quanto se confirmou, ou pelo menos estavam convocadas concentrações e manifestações em 48 locais. 51. Já foi 51, okay, portanto, foi a última que 51. Sim. Como é que correu? Porque é que saíram à rua? Foi espetacular, já na primeira greve. Nós nunca temos bem noção da mobilização e do número de pessoas que vamos ter nas ruas. É muito difícil calcular isso. Contudo, os níveis de mobilização foram elevadíssimos. Estamos extremamente satisfeitas com o resultado. Contudo, sabemos que não podemos parar por aqui e não iremos fazer. Estamos a pensar em continuar com as vigílias. É uma coisa que temos feito há coisa de 3 semanas. Temos feito vigílias à porta do Parlamento para que seja declarado então o estado de emergência climática. Essa é uma das nossas, digamos, novas bandeiras, com essa atualização do manifesto para 24 de maio. Tanto como essa declaração, adicionámos também a criação de empregos para o clima, ou seja, pedimos que sejam criados 100 mil empregos e que esses 100 mil empregos venham substituir os empregos em indústrias poluentes, já que exigimos o encerramento da central de Sines, do Pego, por aí.
Ok, já vamos à questão da emergência climática, quero falar disso com um pouco mais detalhe, mas o que eu gostava de perceber era falar um pouco de uma iniciativa que vocês tiveram, que foi pedir aos candidatos eurodeputados que assinassem uma carta de compromisso, não é? E pediam, entre outras coisas, neutralidade de emissão carbónica até 2030, processo de transição energética com 100% de energia de fontes renováveis em 2035, gratuitidade de transportes públicos. Quantos candidatos eurodeputados assinaram o vosso apelo? Portanto, nós enviámos o documento para as campanhas. Enviaram para todas? Sim, para todas. E pedimos para que fosse redirecionado para todas e todos os candidatos às eleições europeias. O Bloco de Esquerda foi o partido que mais nos respondeu, com mais assinaturas. Todos os candidatos, portanto, assinaram esse documento de compromisso. A CDU, penso a CDU, tivemos entre 1 a 2 assinaturas. Tivemos também do cabeça de lista do PAN, se não me engano, e do Vasco Santos, do MAS. Portanto, foram todos partidos à esquerda, diremos assim. Bem, o PAN diz que não é de esquerda nem de direita, mas são partidos mais ligados às questões ambientais, de alguma forma, e têm feito mais trabalho nesse sentido. Zé, tu estavas a dizer que a culpa é deles, mas não é a primeira vez que há mobilizações pelo clima, não é? É uma coisa que tem acontecido, seja, agora é pelo clima, antes era pelo ambiente, o nome vai mudando, a defesa ambiental vai mudando. O que é que as mobilizações de agora têm de novo que não tinham antes? Houve um período mais calmo de mobilização e de saída para a rua. Pronto. Desta vez o que acontece é que são os miúdos a apontarem aos graúdos, a dizer, olhem, vocês estão a dar cabo disto e vocês estão a dar cabo do nosso futuro. E portanto, basicamente há aqui uma grande diferença, que há pela primeira vez um sentimento de culpa mesmo assim grande, que está a ser transmitido da geração mais nova para as gerações antigas, e incluo a minha nesta também, e isso leva a que as coisas mudem um bocadinho, o impacto que tem em casa, mudem um bocadinho o impacto que tem nos jornais, etc. E depois é a questão também de muitos dos jovens faltam às aulas, não estão a dizer, ok, tudo o que até agora era colocado como sendo a parte mais importante para o meu futuro, se calhar vamos ter que pôr um bocadinho em pausa e vamos resolver este problema, que é de todos, e que vocês não estão a fazer nada. E portanto, desta vez, pela primeira vez, acho que temos pernas para andar com mais força. Como é que tu, que já participaste em reuniões de alto nível, né? Estiveste em várias cimeiras do clima, achas que este tipo de reivindicações e de mobilizações são ouvidas? Não é? Parece que há um certo abismo entre as mobilizações, são jovens e são novos, e os grandes salões do poder, que são as cimeiras com líderes mundiais. Sim. Nota que eu, quando participei nas COPs, eu participo na parte das ONGs, e portanto já há uma decalagem tremenda. Porque tu foste em representação da plataforma portuguesa das ONGD. Já há uma decalagem enorme entre aquilo que eu vou lá fazer e os poderes de decisão, mas estamos lá presentes e volta e meia podemos dar uma ajudinha em alguns pontos, dar a fazer pressão. O que as pessoas na rua, os jovens na rua estão a fazer é mudar no fundo mudar os círculos de decisão. Porquê? Porque vão claramente mostrar aos políticos, não, isto é sério, não, isto vai-vos custar votos, vocês. Nenhum partido quer ser um partido só de agora, quer ser um partido com futuro, e portanto, obviamente, se estão a perder eleitores logo, aqueles que estão a chegar a começar a poder votar, já estão já a ir por outro caminho, a dizer, não, o caminho que vocês estão até agora defenderam não é o melhor. É óbvio que quem está em cima vai acabar por ouvir ou ser substituído, portanto é uma das duas hipóteses que tem. Portanto. Talvez o facto essa questão da substituição, o facto de se projetar que o PAN possa eleger um deputado, achas que pode ter que ver com isso? Acho que sim, eu não sei qual é que é o eleitorado do PAN, nunca vi nenhuma caracterização do eleitorado do PAN, mas tem, pelo que me parece, tem claramente muita gente jovem. Hoje de manhã, quando eu fui votar, a minha esposa dizia-me, mas isto aqui nesta hora só estão as pessoas mais idosas. E eu dizia sim, mas eu dizia, calma, mais tarde onde chegar os jovens depois do almoço, é uma questão também de horários, nós vamos estar cedo. E a realidade é que assim, o que eu acho é que os jovens foram provavelmente mais em peso
algum setor dos jovens foi mais votar desta vez do que das outras vezes. E espero que isso. Embora as abstenção projeções da sim, abstenção não digam isso, ridículas, não é, Margarida? Sim, mas há duas sondagens há pouco das urnas que dão como certo que o PAN venha a eleger um eurodeputado. O que acontecer será o primeiro partido português a eleger um eurodeputado para a bancada dos verdes europeus, que, por exemplo, podemos ver na Alemanha teve uma ascensão histórica. O partido é o segundo partido mais votado na Alemanha, duplicando o número de eurodeputados que tinha atualmente no Parlamento Europeu. Falando nesta dimensão mais europeia, porque estávamos a falar de um grupo político no Parlamento Europeu, que são os Verdes Europeus, ou o grupo dos Verdes Europeus, não só as greves climáticas, muito inspiradas pela Greta Thunberg, começaram a espalhar-se, não é? Ela foi contagiando e cada país se foi auto-organizando com isto, mas houve também uma iniciativa chamada Extinction Rebellion, que teve lugar cá em Portugal. Decorreu de 15 a 22 de abril, milhares de pessoas em mais de 80 cidades, 33 países, organizaram esta rebelião climática, se lhe podemos chamar assim, para sublinhar a urgência de cidadãos e governos relativamente às alterações climáticas e à emergência climática. Em Portugal, discurso do Primeiro-Ministro António Costa, que estava em campanha, do Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, foram interrompidos. Invadiu-se o estúdio da CMTV, a sede da EDP também teve uma ação, a Nestlé, em Lisboa. Que papel é que tu achas que teve a greve climática estudantil e esta questão da Extinction Rebellion para chamar a atenção para os problemas de que estamos aqui a falar durante o período de campanha? Havia essa intenção? Estas ações foram presas quase 800 pessoas em Londres, não é? Portanto, a ideia era também poder alertar neste momento de campanha eleitoral? Sim, completamente. Portanto, o Extinction Rebellion é fundado segundo a análise. Portanto, fez uma análise de vários movimentos sociais e percebeu-se que só haveria mudança impulsionada por estes movimentos quando haveria uma mobilização de 3,5% da população mundial. E é com essa premissa que o Extinction Rebellion sai às ruas. Aqui em Portugal fizemos várias ações, eu estive presente em duas delas, não como greve climática estudantil, como Sofia Oliveira. Portanto, estive na invasão da CMTV e na invasão à sede da EDP. Correram extremamente bem, e em todas as ações que fizemos a mensagem era sempre uma mensagem política e uma mensagem de urgência. Portanto, queremos mesmo que as pessoas percebam que a mobilização social é extremamente importante no que toca a esta questão, e para perder também um bocado aquela ideia de as decisões só se fazem nas grandes instituições, porque somos nós que definimos a agenda política. Portanto, se nós quisermos que as alterações climáticas sejam o foco destas eleições, é isso que nós vamos tentar fazer. Tu és militante do Bloco de Esquerda, não é? Portanto, és uma pessoa ligada ao ativismo e à política, mas tu achas que estas ações, quer da greve climática, quer do Extinction Rebellion, estão a puxar jovens para a ação política, não necessariamente partidária? Sim, eu penso que sim. Uma das coisas que dizemos imenso em declarações é: a política não se faz só através dos partidos. Nós percebemos completamente a importância dos partidos e por isso fizemos o tal documento de compromisso e apelamos sempre à ação partidária, mas também sabemos que a política se faz nas ruas, e acho que é muito por aí que os jovens chegam até nós, porque esta ideia de afinal não são só os partidos, afinal eu também tenho uma voz nisto, afinal eu também posso fazer a mudança, cativa muito os jovens, e penso que seja essa a maior razão pela qual tivemos 20 mil jovens nas ruas em 2 instâncias. Tu tens essa percepção também, José? Tu achas que estas mobilizações e o facto de haver gente tão nova a ir para as ruas, a fazer cartazes, a pensar em palavras de ordem, vai fazer com que isto... Achas que isto vai durar e que daqui a 5, 10 anos estas pessoas podem ou ter criado partidos ou associações ou estar dentro dos partidos que já existem? Eu espero que sim. Eu não dou certezas, porque também na minha altura saímos à rua por causa das propinas e
passado algum tempo, vi que muitas das pessoas que mais gritavam contra as propinas foram-se deixando entrar pelo sistema, esqueceram-se o que é que os movia a uma certa altura, mas eu espero que eles disseram que não iam largar o osso, e espero que eles não larguem o osso, e eu vou estar lá que é para lhes chatear a cabeça se eles largarem o osso. Não largamos, Tu falaste há pouco em emergência climática, e o Reino Unido foi o primeiro país do mundo a declarar o estado de emergência climática. O mesmo aconteceu na Irlanda a 10 de maio, o Reino Unido foi no primeiro dia deste mês. O que é que isto significa? O que é que quer dizer emergência climática? Portanto, foi discutida agora no Parlamento há uma semana e meia, 2 semanas. Foi feita uma interpelação por parte do Bloco de Esquerda ao Governo para perceber qual era a possibilidade de declarar emergência climática e o que é que o Governo estava a fazer em relação a este problema. Matos Fernandes respondeu que era apenas um ato simbólico e que não iria levar a nada, e ele disse algo do género... Ele disse, deixem-me citar-te, não encontro país que esteja a fazer mais do que nós, não encontro país que tenha um compromisso superior ao nosso, isto relativamente às medidas para travar, mitigar as alterações climáticas. Mas vocês, a Greve Climática Estudantil, emitiu um comunicado bastante forte, diria eu, em que diz, basicamente, o Ministro do Ambiente mentiu e omitiu informação no exercício do qual se esperava maior seriedade e também maior ambição no Governo. Porquê? Sim, nós tivemos uma reunião com o Ministro do Ambiente antes ainda da primeira greve, não me recordo da data exata, mas foi inícios de março, penso eu, onde ele nos disse que, olhem, mas não se esqueçam que Portugal está na vanguarda do projeto contra as alterações climáticas. Deu-nos uma variedade de falácias e disse-nos várias vezes: sim, eu concordo com a vossa causa, é uma causa muito nobre, etc. E em Parlamento vai dizer que teve uma reunião connosco, sim, e que concordámos quando ele nos disse que Portugal estava a fazer o suficiente. Isso nunca aconteceu. Sempre dissemos que Portugal não estava a fazer o suficiente, porque de facto não há nenhum país no mundo inteiro que esteja a fazer o suficiente, e é isso que dizemos no nosso comunicado. Portugal pode estar na vanguarda, mas está na vanguarda da mediocridade, porque de facto não vemos um único país a fazer o que é necessário, não vemos nenhum país a abdicar da exploração de combustíveis fósseis, não vemos nenhum país a apostar verdadeiramente na gratuitidade dos transportes, e pronto, é muito isso que queríamos dizer com esse comunicado. José, tu que pelos vistos estás mais habituado aos sítios às grandes cimeiras internacionais, vamos falar assim, e portanto estás ligado a uma organização que tem que ver, que trabalha em cooperação e desenvolvimento, e portanto ligado à ideia de que tem que haver negociação e que há relações internacionais e tudo mais. Se nós olharmos para aquilo que se passa no Parlamento, que vai deixar de estar em funções, os partidos maioritários não têm as melhores notícias em relação àquilo que são as demandas da greve climática ou até aos alertas dos cientistas, não é? Estou a dizer isto baseado numa análise que se chama Defensores Retardatários ou Dinossauros. Foi um ranking feito pela CAN Europe, a Rede Europeia de Ação Climática. Em Portugal é parceira da Zero. E os partidos que mais atrasam, ou pelo menos os dinossauros, por exemplo, são o EPP, que é a maior força política no Parlamento Europeu, o ALDE, são os liberais, são os retardadores, portanto, travam a evolução das mudanças, e os socialistas, o grupo dos socialistas, está na parte dos defensores do ambiente, mas não consegue passar nem os verdes, que são os principais, o grupo dos verdes, nem a esquerda unitária, o grupo da esquerda unitária. Portanto, não está fácil. Não, é assim, geralmente os partidos que estão no poder têm esta tendência simpática de dar uma no cravo, uma na ferradura, e de manter-se ali mais ou menos não comprometidos, ou melhor, comprometidos QB. E portanto, sim, nós estamos pelo clima e vamos fazer essas coisinhas, mas de repente aparece exploração de petróleo, uma oportunidade, alguns na costa. Bora, vamos. Pronto. E portanto, há este navegar à vista ainda que eles fazem muito de, ok, se eu não fizer, eu vou ter que manter a economia neste nível, vou ter que manter isto neste nível, vou ter que manter toda a gente mais ou menos contente, que é para não perder votos. O que os movimentos de rua vêm dizer é, não, vocês vão perder votos à mesma. Portanto,
vamos pôr isto como uma prioridade, vamos passar um bocadinho essa ideia de que se alguém deixar passar uma boa oportunidade económica em prol do ambiente, está a comprometer todas as suas possibilidades. Não é isso, e acho que este novo Parlamento Europeu, espero que depois seja diferente, mas... E aparentemente vai ser, não é, Margarida? Sim, segundo as projeções do Parlamento Europeu atualizadas há minutos, os verdes, a bancada dos verdes, passa de sexta para a quarta maior bancada no Parlamento Europeu, passa a eleger 70 deputados, mais 20 do que há 5 anos. A linha da frente, digamos, ou as bancadas as maiores bancadas mantêm-se, na mesma o Partido Popular Europeu, que tal como os socialistas, a Aliança Progressista, Socialistas e Democratas, perde lugares, mas mantém-se na liderança. O ALDE passa de quarta para a terceira maior força política, com 101 lugares, e depois vêm os verdes com 70 lugares. Quando o Ministro do Ambiente apresentou o Plano Nacional de Energia e Clima, o PNEC, que está em consulta pública, disse que as metas que Portugal tinha, e cito, eram muito mais ambiciosas do que as que constam nos próprios documentos que se aplicam ao conjunto da União Europeia. E ele dava 3 exemplos, disse que Portugal se propõe reduzir entre 45% a 55% das emissões de gases com efeito de estufa, 35% de eficiência energética e 47% de incorporação de renováveis no consumo final de energia. As metas europeias apontam uma redução de pelo menos 40% das emissões de gases com efeito de estufa, uma melhoria de 32,5% na eficiência energética e um mínimo de 32% de cota de energias renováveis. Isto é suficiente? Não. Obviamente que não. Nem nas metas portuguesas, nem as europeias? Nem as metas portuguesas, nem as metas europeias. O próximo grande cavalo de batalha a nível internacional vai ter que ser a parte da questão do financiamento, da adaptação e ao combate às alterações climáticas nos países em desenvolvimento. Esse terá que ser a próxima grande batalha. Porque se nós cá estamos a pôr umas metas simpáticas e a dizer que vamos cumprir e que vamos tentar cumprir, na realidade há uma coisa que houve um compromisso internacional do Acordo de Paris, ainda que dizia que devíamos chegar a 100 mil milhões de dólares, neste caso era dólares de apoio dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento. O Fundo Climático tinha, a última vez que eu vi, 10 mil milhões, entre os 10 e os 11 mil milhões, e portanto ainda estava bastante distante. Esses compromissos também aparentemente estão a ser esquecidos. Portanto, mesmo que nós concentremos aqui dentro da nossa bolha e que façamos tudo perfeitinho, na realidade temos que ajudar também lá fora a fazer melhor. E, portanto, senão... Mas não, se é assim tão importante, se todos os dados científicos que temos do painel do Intergovernamental para as Alterações Climáticas da ONU nos dizem que há mais ou menos uma década para tomar decisões drásticas, e as palavras são do painel de cientistas, como é que o Acordo de Paris não é vinculativo? Como é que isso se explica? Porque se forem a uma COP vão ver uma coisa muito gira, que há uma série de negociações. As COPs são as cimeiras do clima, não é? Os sítios onde se reúnem todos os países que integram a ONU e a Comissão Quadro, não é? Sim, a CAN faz uma coisa muito gira nas COPs, que é todos os dias oferece um prémio do fóssil do dia. E o fóssil do dia é o país que mais tentou impedir o avanço. E muitas vezes ganham países que nós não estávamos à espera. Obviamente temos os Estados Unidos a ganhar muitas vezes, e temos a Arábia Saudita, porque os blocos dos países petrolíferos, essas coisas todas. Mas depois, volta e meia, de repente temos a União Europeia. Mas então porquê? O que é que aconteceu? Porque a Polónia não quer largar o carvão. Portanto, mesmo que isto é aquela coisa estamos todos a afundar-nos, mas há uns que dizem, não, mas calma aí, ainda tem que salvar este saco de ouro ainda. Portanto, isso não mostra também uma falha de liderança da própria Comissão, que é uma das eternas questões agora entre aquilo que o Parlamento quer avançar e aquilo que fica bloqueado no Conselho Europeu? Isso, à partida, a Comissão Europeia devia, estando nesse papel de negociar, não é? Falar a uma só voz. Como é que um país boicota se todos quisessem, não é? Como é que isso se explica? É um país grande também. Se fosse Portugal não havia problema, né? Portugal não boicotava grande coisa. Mas é muito frustrante ir às COPs. É muito frustrante. A mais frustrante foi a de Marrakech, porque foi
Que foi onde o primeiro-ministro se comprometeu à neutralidade carbónica em 2050. E eu cheguei lá no mesmo dia em que o Trump tinha ganho as eleições e parecia que tinham soltado uma bomba no meio da COP. Portanto, havia uma espécie de havia tipo luto coletivo, era sim, isso. Sim, e desespero na parte da delegação americana e luto coletivo no resto. Sim, a Europa não fala a uma voz, continuamos a defender os nossos interessezinhos e depois, obviamente, que os outros países encontram pequenas brechas e aproveitam. Uhum. Ao mesmo tempo que existem estes compromissos, quer portugueses, quer europeus, há também o contrário, não é? Que são planos da própria Comissão Europeia, o plano Juncker, e uma série de mecanismos de apoio, nomeadamente os projetos de interesse comum, a grandes projetos de combustíveis fósseis. Nós fizemos uma série aqui no Fumaça chamada Dá-lhe Gás, em que explorámos e investigámos o que se estava a passar com os furos de prospecção de gás natural, quer em Aljubarrota, quer na Bajoca, e uma das coisas que nós percebemos foi que só entre 2014 e 2018 a União Europeia entregou perto de 1,62 mil milhões de euros a projetos de gás, estamos só a falar de gás, considerados projetos de interesse comum, de um orçamento de 5,35 mil milhões disponíveis para a área de energia até 2020. O facto de haver estas aparentes contradições faz com que as pessoas possam não confiar ou não acreditar tanto naquilo que os decisores políticos vão fazer ou no quão eles deviam agir, mas não agem? Claro, nós na Greve Climática Estudantil estamos sempre, não temos medo em apontar a hipocrisia dos governantes europeus, porque, portanto, temos Matos Fernandes a dizer que Portugal está na vanguarda, mas depois também temos Matos Fernandes e o governo a autorizar estes contratos de prospecção para, neste caso, gás natural, nestas duas localidades, em Batalha e Pombal. Essa também é uma das nossas exigências, portanto, conseguir que essas concessões sejam postas de lado. São as últimas duas para exploração de recursos fósseis em Portugal. Com o Camping de Gás, portanto, um acampamento de ação direta que vai acontecer do Climáximo. Vamos lá estar. O Climáximo é um coletivo que luta contra as alterações climáticas e está a organizar com outras associações um acampamento contra a exploração de gás na Bajoca, não é? Que está dentro da concessão Pombal. Exatamente. Nós apelamos para que os jovens se mobilizem para esse mesmo acampamento, porque uma das atividades desse acampamento é ir bloquear, portanto, o espaço onde está para acontecer a prospecção. O que nós nos propomos a fazer é bloquear aquele espaço durante um dia inteiro, portanto, mesmo para mostrarmos que nós estamos ali, nós não queremos que aquilo aconteça e não vamos deixar que aquilo vá para a frente. Uhum. E uma das coisas que percebemos também a realizar este trabalho, e que é, na verdade, uma das grandes críticas dos movimentos ambientalistas e contra as alterações climáticas, é que o gás é maioritariamente constituído de metano. O metano tem um grande potencial de aquecimento global e, portanto, se olharmos para todas as emissões de gases com efeito de estufa, no último ano, por exemplo, foi o ano em que mais se emitiu dióxido de carbono e que mais houve emissão de gases com efeito de estufa. Todos os dados que vão saindo fazem-nos crer que estamos aqui numa situação de loucura, não é? Porque, ou não? Sim, acho que é a forma mais simples de pôr, sim. Deixa-me explicar isto para não parecer que estou aqui com alguma emoção. É porque vão saindo dados de alerta e as emissões são cada vez pior, a temperatura sobe cada vez mais, embora as medidas anunciadas para combater isso também pareçam ser cada vez mais ambiciosas e cada vez mais radicais, mas a verdade é que está a falhar aqui qualquer coisa. Está a falhar muita coisa. Está muita coisa a ser feita ou a tentar ser feita. Note-se. Não posso dizer que seja. Não, é tudo péssimo, não está a acontecer nada. Não, estão a tentar fazer várias coisas. Não estão a tentar fazer o suficiente e se calhar às vezes não estão a apostar nos sítios certos. Quer dizer, investimos não sei quanto em mais energia, não investimos o mesmo em eficiência energética, aumento da eficiência energética.
estamos à procura sempre da próxima fonte simpática de energia ou menos simpática, seja gás, seja mais de uma barragem. Porquê? Porque isso em termos económicos gera uma série de movimento que é interessante para o nosso crescimento económico. Continuamos à procura de uma coisa que não existe na realidade. Quer dizer, não há crescimento exponencial na natureza eterno. Não há, ponto. E portanto há algum momento em que se chegar a algum limite. E na realidade nós estamos a tentar criar com a nossa economia algo que não existe, que é o crescimento exponencial eterno. Em algum momento devemos parar de falar em crescimento económico e falar em prosperidade, falar em satisfação das necessidades básicas. Enquanto esse discurso não mudar, estamos... Mas então estamos mesmo mal, porque se olharmos para todos os partidos políticos que concorreram a estas eleições, não há um que não use a palavra crescimento económico, e tanto quanto me fui apercebendo, só há aqui ou ali menções a decrescimento, não é? Sim. Portanto, os partidos que são quem devia propor as bases teóricas de uma sociedade não estão a falar disso, nem a pensar isso, ou estão? Não. Os partidos continuam a querer ganhar votos em primeiro lugar. Bom, reduzir ao mais simples. Os partidos não querem perder votos, não vão dizer, olha, pela primeira vez, olha, nós o país não vai ficar mais rico depois disto. Não. Digam que o país vai ficar melhor, não digam que o país vai ficar mais rico. Mas é tal como os americanos, nenhum político pode dizer que é ateu. Aparentemente, na Europa, nenhum partido pode dizer que não quer o crescimento económico. Algum dia havemos de mudar isso, a bem ou a mal. Faz algum sentido para ti, para os teus amigos, para as pessoas que se têm mobilizado nisto, este tipo de avaliações e de métricas de PIB, de crescimento, de um discurso económico que domina completamente a narrativa, até na própria comunicação social? Vocês entendem o que isso quer dizer? Entendem e acham que está mal? Não entendem? O que é que toda esta paranoia da economia e da finança vos diz? Eu acho que a grande maioria dos jovens que se juntam a nós e que lutam por medidas eficientes de combate às alterações climáticas, de facto não percebem bem todo este teatro de economia, de política, etc. e tudo mais. Nós na Greve Climática Estudantil percebemos aquilo que implica o crescimento económico e também temos noção de que o sistema económico em que vivemos vai pôr sempre à frente, portanto, o crescimento económico e a sua existência. Portanto, este sistema económico vai tentar sempre salvaguardar-se e dizer, não, mas nós precisamos do crescimento económico, por sem crescimento económico não há vida, mas é preciso perceber que esta crise climática tem de ser posta em primeiro lugar. Temos que olhar para isto como uma prioridade e não fazer do crescimento económico uma prioridade, porque de momento não é compatível termos crescimento económico da maneira que ele é feito, portanto, na indústria petrolífera, os lobbies, etc., não é possível a economia crescer e as alterações climáticas serem uma prioridade. Mas depois vão-te responder com os empregos, não é? Que se não há crescimento, não há empregos, então o que é que tu fazes às pessoas que trabalham nas minas de carvão, ou nas plataformas petrolíferas, ou o que quer que seja, não é? Tu há bocado falavas na questão dos empregos para o clima. O que é isso dos empregos para o clima? Exatamente. Portanto, não é uma medida exclusivamente nossa. Portanto, nestes 2 meses de março para cá, temos aprendido imenso com coletivos ambientalistas. Um dos coletivos que nos ajudou bastante em sessões de formação, em ações de consciencialização, foi, portanto, o Climáximo, como já disse. E esta é, portanto, uma campanha que parte do Climáximo e de várias outras associações, Salvar o Clima, para que se possa então implementar esta campanha de empregos para o clima. No fundo, propomos a solução para 2 problemas, tendo como base que a luta por justiça climática é uma luta por justiça social. Portanto, a campanha Empregos para o Clima propõe-se a solucionar a crise da precariedade e a crise climática. Propomos a criar 100 mil empregos para o clima. Esse número vem de onde? Faz ideia? 100 mil empregos é um número assim redondo e é um número muito grande. Sim, foi uma estimativa que foi lançada pela campanha, no sentido em que, portanto, é proporcional ao investimento que deveria existir em energias renováveis, em energias verdes. Portanto, esses 100 empregos irão
sem empregos acompanhados de requalificação dos trabalhadores. Portanto, encerramos as centrais de Sines e de pego, ok, mas não podemos deixar esses trabalhadores e trabalhadoras no desemprego. E é aí que entra os empregos para o clima. Falamos de requalificação profissional e falamos dessa criação de empregos para que possam ser inseridos no mercado de trabalho dentro das indústrias verdes, digamos. José, no início deste mês tivemos mais uma notícia bastante grave, não é? O relatório anual da Plataforma Intergovernamental sobre a Biodiversidade e os Serviços Ecossistémicos alertou que estava em risco 1 milhão de espécies de animais e plantas estavam sob ameaça de extinção precisamente por causa das alterações climáticas. Mas na Europa nós temos razões para nos queixar, é porque apesar de tudo a Europa é o bloco mundial que tem a legislação ambiental mais avançada, que tem listas de espécies protegidas em todo o território europeu, que tem a rede Natura 2000. Fala-me lá se é que há alguma relação entre uma coisa e outra. Há um problema da Europa perceber que se eu mantiver a minha casa muito limpinha e muito asseada, mas ao lado deixar tudo ruir, a minha casa também vai sofrer. Isso é um problema, é uma coisa que a Europa tem que perceber. E depois nós temos um nível de extinção de espécies, não de grandes espécies, ou seja, ok, salvámos o lince. Maravilha, o urso voltou e pronto, foi interessante que as primeiras notícias nos jornais, a primeira foi o urso voltou, a segunda foi o urso comeu 50 kg de mel e deu cabo das colmeias. Pronto, enfim. Mas grandes espécies que sejam marcantes, a Europa tem a coisa mais ou menos bem tratada. Não quer é mais dizer... fácil proteger bichos fofinhos como o urso ou como o lince do que um aracnídeo qualquer ou um líquen. Ou... É assim, tecnicamente é mais difícil. Na realidade, todas as organizações ambientalistas e todo o pessoal que trabalha em conservação aposta em espécies, neste tipo de espécies de topo da cadeia, porque eu, para ter um casal de linces a reproduzir, preciso ter uma área bastante grande em que as condições ambientais são bastante boas e que, portanto, vou estar ali a manter uma série de outras espécies. Já é mais difícil quando eu tenho que ir buscar uma espécie que é antipática, que não é uma espécie bonita, uma minhoca, uma coisa assim do género. Não há um filme da Disney sobre aquela espécie. Não. E é difícil torná-la fofinha, mas tem que ir intervir num sítio exato. E não no meio do habitat do lince. Pronto, é mais difícil isso. E aí, na Europa, continuamos a perder espécies, também é um ritmo. Mas o que é que se pode fazer em relação a isso? Porque para o comum dos mortais, não é? Para as pessoas do dia a dia, 1 milhão de espécies é uma coisa que ninguém faz ideia do que seja. É demasiado grande. Ao mesmo tempo, as pessoas pensam, já há tantas regras, eu já faço tantas coisas, é proibido fazer tantas coisas, há parques naturais, há proteção. Como é que se explica que uma coisa não bata com a outra, não é? Como é que chegámos a este ponto? Até agora nós temos não vou dizer só a Europa, toda a humanidade tem visto muito a sua relação com a natureza como nós vamos controlando umas coisas, nós vamos aumentando o nosso espaço na natureza, aumentando o nosso espaço no mundo e vamos conservando. Ok, naquele sítio guardo o tigre, naquele sítio guardo o lince, pronto. Enquanto na realidade, para as coisas funcionarem bem, nós temos que estar no meio da natureza, mas também permitir que a natureza esteja no meio dos nossos termos jardins, temos corredores ecológicos, temos bosques, temos uma série de outras coisas que não temos tido até agora e que agora eu acho que finalmente começas a voltar a pensar nisso, a falar em abrir corredores verdes, falar em conservar os oceanos de uma maneira diferente. Ainda vamos a tempo para algumas espécies, para muitas não. Enfim. Temos que nos conformar a isso. Sim. Por falar em ter que haver, em termos de nos conformar ou não, a verdade é que todas as consequências que isto tem na vida, e não é só na vida animal, que não é o ser humano, e na vida vegetal, um relatório do Banco Mundial prevê que até 2050 mais de 143 milhões de pessoas sejam forçadas a emigrar assim do sítio onde estão e a mover-se no território do global. Portanto, neste momento nós não temos uma qualificação para o que são oficial aceito pelos Estados no direito internacional do que são migrantes climáticos, ou eles não são considerados refugiados, não temos uma categoria de refugiados climáticos, são apenas pessoas que estão a fugir. Tu acreditas, Zé, que a União Europeia vai conseguir alterar a legislação
e criar, codificar legalmente este estatuto do refugiado climático, ou a pressão que nós vemos... Quanto é que a extrema-direita ganhou hoje? Margarida, tu que estás a acompanhar os resultados, há dados sobre a extrema-direita? A extrema-direita não obteve os resultados que... Quer dizer, várias projeções apontavam para que fosse a terceira força política. Deixa-me só abrir aqui o site do Parlamento para obter a informação mais atualizada. Se olharmos, por exemplo, para o grupo da Europa das Nações e da Liberdade, que é o grupo que atualmente integra a União Nacional e a Liga de Matteo Salvini, eles neste momento conquistam 60 lugares, sobem, mas não chegam nem perto de ser a terceira força política. Se eles sobem, a resposta é não. Então, tão simples quanto isso. Achas que não? Acho que não há vontade política neste momento na Europa para reconhecer refugiados climáticos e refugiados ambientais. Por enquanto. Mas eles tratam disso. Vocês tratam disso? Estou a pôr mais um peso às costas, mas pronto, enfim. Vamos aceitar, já se fez. Portanto, nós agora neste manifesto melhorado, como disse há pouco, apresentamos novas propostas. Uma delas é então que o Norte Global tome responsabilidade pelo peso que tem nas alterações climáticas. Precisamos de perceber que o Norte Global é um dos principais, é o maior causador das alterações climáticas, e que as consequências das alterações climáticas não se sentem no Norte Global, mas sim no Sul Global. Com isto, tentamos, portanto, o que nós fazemos não é exigir justiça climática, com a premissa que a justiça climática é justiça social, e exigimos também que estes refugiados climáticos lhes seja dado abrigo, e que, portanto, tomem este estatuto de refugiados climáticos para que possamos exigir medidas para estas mesmas pessoas. Sofia José, muito obrigado. Estamos a terminar este bloco. Obrigado por estarem aqui connosco. Queria só corrigir uma informação errada que nós demos. Exato, não é, Margarida? E obrigado às pessoas no Twitter que estão a acompanhar e que nos estão a chamar a atenção para estes pequenos lapsos. Foi um lapso? Exato. O que nós queremos dizer é que se o Francisco Guerreiro, o cabeça de lista do PAN, for eleito, será neste momento o único português a integrar os verdes, não de sempre. O Rui Tavares, por exemplo, já a meio da legislatura em que cumpriu pelo Bloco de Esquerda, em 2011 mudou da esquerda unitária para os verdes, por isso não é de todo verdade que seja o primeiro deputado português nos verdes. Só uma nota, os verdes também foram uma surpresa na Irlanda, onde entraram no Parlamento Europeu. Neste momento não tinham nenhum eurodeputado, e agora elegem 2 dos 11 eurodeputados que a Irlanda leva para o Parlamento Europeu. Portanto, obrigado a quem nos segue no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Vamos fazer uma pequena pausa de 5, 10 minutos, vamos trocar de convidados, voltamos já para o bloco seguinte, em que vamos falar sobre a Europa Fortaleza e falar sobre esta questão dos refugiados e dos migrantes, um tema que também foi muito importante nesta campanha europeia. Até já!